Bebê. Gente, desculpa. Eu acabei me embolando aqui. Posso aceitar a votação? Oi, Oi, doutora Beatriz. Tudo tudo bem? bem? Gente, Tudo. deixa eu limpar minha câmera, que eu parecendo toda embaçada aqui. Eu tô me embolando toda aqui, você viu, né? Melhorou. Não, não tem problema, não. De vez em quando não dá certo mesmo, não. Aí vamos sem, o pessoal vai sabendo. Ai, ótimo. Tudo bem com você? Bom demais, né? Correria de sempre, mas também. Doutora Beatriz, eu tô muito feliz por você ter aceitado o convite. E essa questão do tema que nós vamos falar hoje é muito falado lá no consultório, nas pós-partos, né, nas puérperas, que chegam às vezes para tratar de uma disfunção, mas acabam assim queixando e relatando essa questão da cólica, né? Então, Uhum. assim, eu achei o tema muito pertinente, porque é uma contribuição e tanto para essas gestantes, né? Então eu falei, não, que bacana que eu vou poder dar essas informações a elas, né? Lindo de você. Estou muito feliz, viu, por ter aceitado o Que bom, convite. Eu que bom. gostaria que você se apresentasse, por favor. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou pediatra aqui em BH. Conheci a Isabela através de uma amiga em comum, a Mariana, que também é pediatra, para de Minas. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu tenho um consultório que eu faço pediatria geral, então acho que cólica é uma coisa que a gente vê assim todos os dias, mais de uma vez, fora as mensagens no WhatsApp, porque, né, tira o sono dos pais e dos pediatras. Uhum. Eu queria só pedir, doutora Beatriz, para as nossas convidadas, enviar o aviãozinho para as primeiras 10 pessoas da lista, ou para quem vocês conhecem, alguma mãe, né? Alguma pessoa, alguma mãe que acabou de ganhar neném, eu tenho certeza que vai se beneficiarem muito dessa live, tá? Com E certeza. apertem coraçãozinhos aí, para a gente atingir Pre- o maior número de pessoas aí. Prestigia a gente aí, gente. Manda coraçãozinho para nós. Isso mesmo. Então, nosso tema hoje vai ser a cólica dos lactantes, né? Dos recém-nascidos. Dos lactentes, famigerada cólica, né? Que nós Uhum, estamos sofrendo com ela, assim. verdade. Então, assim, pensando um pouquinho sobre a cólica, né? Entra Sim. sempre a questão culpa materna, que você que lida muito com mães, né? Acho que para os meus seguidores que não te conhecem, né? A Isabela é fisioterapeuta Ah, da saúde sim, da mulher, sim. então ela lida tanto com gestantes quanto com puérperas, então ela sabe como é que é essa questão da culpa materna aí, é um negócio doido, né? Nasce um menino, nasce É. uma culpa. Então, quando o menino tá com cólica, a mãe pensa três coisas: o que foi que eu fiz, o que foi que eu não fiz e o que eu preciso fazer. Isso eu vi numa aula do professor Moisés, chama Dr. Moisés, o Instagram dele, ele é maravilhoso. Ele é do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria, ele dá muitas aulas legais. E um dia eu vi ele falando isso, eu falei, cara, é perfeito isso. Porque é exatamente isso, né? Toda mãe acha que é culpa dela, o que ela fez, o que ela não fez, e fica perdida no que tem que fazer. Então eu acho que tem que desmistificar mesmo essas questões, tirar a culpa materna aí da jogada, Uhum. saber que todo mundo passa por isso em graus diferenciados, né? Todo neném vai ter cólica um pouco menos, um pouco mais. Né? Nem todo mundo tem uma cólica ruim, graças a Deus. Uns têm uma cólica muito grave que a gente, né, pensa em mil coisas, tenta excluir várias doenças e não acha nada e fica como cólica mesmo, quando faz 3, 4 meses melhor. Então, saber que a maioria vai passar por isso em graus diferenciados, mas vai, né? É. E o Mas, problema maior da falta uhum, de rede de apoio, né? Porque fica sim. aquela palpitada, né? Ai, Uhum. dá chá. Ai, esse leite que dá pouco. Ai, dá mamadeira. E a mãe fica lá desorientada no meio desse tanto de palpite. Então, tem que desmistificar e tem que ter um suporte aí de um profissional para poder ajudar e apoiar. Com certeza, né? A informação também faz muita falta, né, doutora Beatriz?
E eu percebo que lá no consultório, as mães chegam assim, além de estarem com um problema que seja uma disfunção miccional, que já está incomodando, ainda tem essa questão do bebê também, né? Essa questão da cólica, então elas acabam ficando apavoradas, né? E aí você falou a questão da cólica, e a gente queria saber, assim, eu tenho algumas perguntas aqui, aí eu vou perguntando à medida que você for falando, pode ser? Joia, pode sim. Então, tem uma seguidora, a Dani, que ela perguntou como identificar o choro. Então, todo choro é cólica? Seria cólica? Essa pergunta é ótima, porque assim, se você for ver os critérios para a cólica da Sociedade de Gastroenterologia, até botei uma colinha para mim, até 2016, durante 50 anos, tinha a famosa regra dos 3, que a cólica era o choro que durava mais do que 3 horas, 3 dias ou mais na semana, durante mais de 3 semanas. E essa regra, assim, ela é muito inespecífica. Tem criança que tem cólica sem atender exatamente esses critérios. Então, desde 2016, ela foi um pouco alterada no Consenso de Roma 4, que é o nome do Consenso de Gastroenterologia. E lá eles alteraram e colocaram que são os seguintes critérios. Criança menor que 5 meses, quando os sintomas começam. Então, menino velho de 1 ano não pode ser cólica. Períodos recorrentes e prolongados de choro intenso, mas eles não colocam 3 horas, porque pode ser menos, pode ser mais. Ou períodos recorrentes e prolongados de choro intenso, agitação ou irritabilidade, sem causa óbvia, e durante os quais o bebê não consegue ser acalmado pelos cuidadores. Então, assim, períodos de choro intenso. Mas, assim, é a pergunta da Dani, né? Que você falou, tudo que é choro vai ser cólica? Então, claro que não, né? O neném não vem com tradutor, né? O choro é a principal expressão de comunicação do bebê. O que o bebê sabe fazer? Chorar, né? Ou ele vai estar dormindo, ou ele vai estar mamando, e se tiver tudo bem, ou ele vai estar acordadinho feliz, ou se não tiver tudo bem, a única coisa que ele consegue fazer é chorar. Então, eu vi um meme uma vez muito engraçado, que tava assim, nossa, o meu nariz tá coçando, lá vem minha mãe com essa mamadeira, né? Às vezes o menino tá coçando. Tem muitas causas para choro, né? Então pode ser fome, né? Tipo, está na hora de eu mamar. Pode ser fome. Pode ser fralda suja de xixi, de cocô. Pode ser frio, pode ser calor. Às vezes o menino está extremamente empacotado. Pode ser necessidade de colo. Você sabe que a criança, nesses primeiros meses, tem necessidade de ficar mais aconchegadinha. Período que a gente chama de esterogestação, né? Ele nasceu, mas ele ainda precisa ser gestado no colo. Às vezes o neném pode estar entediado, assim, estressado porque saiu da rotina dele, tem um monte de gente visitar. Enfim, então o neném chora por N motivos. Então, como a gente nem chora, nem todo choro é cólica. Isso é uma coisa muito, muito importante de falar. E como identificar? Então, a gente vai um pouco... No início, os pais não conseguem, vai por exclusão mesmo. Tem muito tempo que mamou? Tem pouco tempo. Fraldinha tá suja, não tá suja. Então, a gente vai tentando por exclusão. Mas depois, com o tempo, os pais começam a ver e aprender a diferenciar o chorinho de cólica, do chorinho de fome, do chorinho de irritação por outras coisas. Mas, em geral, um macete que a gente dá na cólica é assim, o neném fica espremendo a barriguinha, porque é o neném que está com gases, está com dificuldade de fazer cocô, então, espremendo assim, junta as perninhas, aperta as mãozinhas. E são períodos de melhora e piora. Então, a cólica do lactente é igual às outras cólicas. Cólica de rim, cólica menstrual, tudo que é cólica é porque é dor de órgão interno. Que, então, não é uma dor contínua, dor que melhora e piora. Então, às vezes, o neném solta um punzinho, alivia, ou faz um cocô, alivia, e dali a pouco tá doendo de novo. Então, é mais ou menos como diferenciar é isso. Então, muito importante saber que tem muitas causas. A cólica é só mais uma das causas de choro. Mas o critério de classificação, né, do Roma 4 coloca que é aquele choro prolongado e inexplicável, quer dizer, não tem uma outra causa, não é fome, não é fralda suja, e que não consegue apaziguar o neném. É aquele choro inconsolável. A gente tenta consolar o neném, ele não consola. E também está no critério de Roma que também o neném não pode ter outras doenças que possam estar causando. Então, o neném não tem febre, o neném não tem problemas de ganhar peso, não tem outros sinais de estar doente. Aproveitei a pergunta para dar uma definida também. Sim, e na verdade, é isso que você falou, né? Eu até iria perguntar mesmo se a criança, se o bebê, né? A mãe deve preocupar nesse momento, porque às vezes as mães acham que é só uma cólica e pode ser alguma coisa mais grave. Isso pode acontecer?
Algumas vezes a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, que sempre, né? Assim, claro que cólica vai ser um diagnóstico de exclusão. A gente tem que ver se esse choro exacerbado demais tem uma causa. Mas assim, o neném que ganha peso adequadamente, que não está tendo sinais de que está doente, que está indo bem, né? Que a gente chama de ir bem. E que não tem outros sintomas, por exemplo, compatíveis com a PLV, que é a alergia à proteína do leite, é uma doença, um problema de saúde, que dá na mesma faixa etária da cólica, ali por volta dos 2, 3 meses, e que cursa também com muita irritabilidade. Então, é um neném nessa idade aí novinho, menor que 3 meses, muito irritado, que não dorme, que fica agitado. Mas tem outros sintomas associados. Então, é um diagnóstico difícil de diferenciar, mas o neném com alergia à proteína do leite, ele vai ter outras coisas. Vai ter sangramento nas fezes, pode ter dermatite atópica, vai ter diarreia, enfim, vai ter outros sintomas. Mas, claro, que sempre que os pais desconfiarem que tá pior, tá saindo da normalidade, é importante ter um apoio de um profissional para poder ali ajudar a esclarecer outros diagnósticos diferenciais. Né? Então, assim, pode ser outras coisas, mas a maior parte das vezes vai ser só cólica mesmo. Sim. Doutora Beatriz, eu até vi uma pergunta aqui de uma seguidora aqui, e aí você acabou falando dessa questão da intolerância à lactose. A mãe, quando tem esse problema, né, vamos falar assim, a intolerância à lactose, ela amamentando, isso pode passar para o bebê? O bebê poderia então, ser motivo de cólica? Entendi. Essa diferenciação é importante. A intolerância à lactose é quando o nosso organismo não consegue digerir bem o açúcar do leite. Isso é muito raro em neném, né? Até uma doença muito grave, por exemplo, na galactosemia, isso acontece, enfim. Mas não é o mais comum. O que a gente vê em nenéns é a alergia à proteína do leite, que é diferente, é uma alergia mesmo. E não é com o açúcar do leite, é com a proteína do leite. Então, pode passar. Se a mãe estiver amamentando, passa em poucos casos, mas pode passar aquela proteína para o neném. Ou se o neném está amamentando também fórmula, né? A fórmula é leite de vaca, modificado, mas Então, ou o neném mamando fórmula pode ter alergia à proteína do leite, ou se ele está sendo amamentado exclusivamente, também pode ter, através da dieta da mãe. Mas isso é uma coisa super importante, falando muito da culpa materna, né? Tem uma lenda, reza uma lenda aí, que a alimentação da mãe, quando a mãe não pode comer feijão, não pode comer chocolate, não pode comer pimenta, enfim, vai uma lista infinita aí de alimentos, e que isso geraria cólica no neném. Então, vira e mexe quando tem neném com cólica, principalmente o pessoal mais antigo, né? Então, as avós, as tias, falam assim: é porque você tá comendo muito feijão, é porque você não sei o quê, não pode comer isso. E não tem, cientificamente, não tem comprovação isso. A gente sabe, não tem relação. Não tem indicação nenhuma de tirar preventivamente nenhum alimento da dieta da mãe. Por exemplo, a mãe que ganha neném não pode comer feijão. Não tem isso. A gente vê, assim, quando tem suspeita de alergia alimentar, aí a gente vai restringir a dieta da mãe. Como, por exemplo, na suspeita de alergia à proteína do leite, a gente tira a proteína do leite da dieta da mãe, né? O leite, os derivados. Mas se não for uma suspeita de alergia alimentar, a gente não tem que restringir nada da dieta da mãe. Não tem embasamento científico esse tipo de conduta. Tá? Isso é importante, porque tudo serve para culpar a mãe, né? Ou não tem leite, ou tem pouco leite, ou o leite tá ruim. Não tem isso, gente. Tá tudo bem com o leite de vocês. Mãe é mãe. Então, assim, então foi a pergunta da Dani e da Maísa, né? Que elas perguntaram se a alimentação da mãe tinha alguma coisa. Oi? Tá me ouvindo? Agora tô. Uhum. Ah, tá. Ótimo. Muito bem. Será que foi o meu que travou? Só Jesus. Não sei. O meu, quando eu costumo fazer também, tá acontecendo isso. Uhum. Porque acho que pelo número de pessoas que estão fazendo live, né? Eles estão falando isso, que pode cair. Ok. Beleza, vamos lá. Vamos continuando. Vamos lá. Então, você já respondeu a pergunta da Dani e da Maísa, né? Que se teria alguma coisa, ligação, alguma coisa a ver com a alimentação e a cólica do bebê, né? Então, ótimo.
Tem outra pergunta que você falou da fórmula. A Natália, ela perguntou se o bebê que toma fórmula faz cocô uma vez ao dia com consistência boa, tem muita cólica e pode ser da fórmula? Se o neném que toma fórmula... Bom, então, a cólica é um processo fisiológico, o neném vai passar por ele. Não quer dizer que vai ter mais cólica se tiver com fórmula. Pode acontecer, né? O leite materno ele tem um fator protetor para diminuir a intensidade da cólica. Mas, a intensidade, a ocorrência, né? Mas, assim, não quer dizer que é da fórmula, não. Provavelmente aquele neném já teria mais cólica, né? É difícil sem avaliar o neném e saber. Primeira coisa, tem que ver se está conseguindo evacuar. Ela falou que está evacuando todo dia, então provavelmente não é do cocô. Porque tem neném que às vezes pode passar, não no primeiro mês, tá, gente? Mas passando do primeiro mês, é muito comum as crianças não fazerem cocô todos os dias. E tá tudo bem, tá dentro do normal. Só que isso pode deixá-los mais irritados um pouco. Mas se esse neném aí faz cocô todo dia, provavelmente não é isso. Agora, se é da fórmula ou não, acho que culpar só a fórmula é meio demais, né? Claro que a fórmula pode ter um componentezinho aí que não ajuda, né? Se tivesse no peito, ajudava mais. Mas não é culpabilizar só a fórmula, também acho que não. Entendi, ótimo. E tem horário específico? Tem a idade certa para começar e para terminar? E tem algum horário específico? A Dani está perguntou também. Tá. Quando inicia, em geral, depois de 2, 3 semanas de vida, então se inicia muito precoce nos primeiros dias, provavelmente tem alguma outra coisa a mais para a gente investigar. Então a cólica mesmo a gente vê, não tem uma explicação assim embasada mesmo, porque se é só imaturidade, né? Por que é que não é desde sempre, né? Tem que esperar um pouquinho e depois começa. Não temos resposta para isso. Mas começa, em geral, depois de 2, 3 semanas de idade. E idade para acabar. O que a gente vai ver com mais frequência é por volta de 3 meses. Mas podendo chegar até 4 em alguns bebês. Mas depois desse período é esperado que melhore, que não tenha mais esses sintomas. E quanto ao horário do dia, é muito comum as mães relatarem que piora no final da tarde, início da noite. E talvez isso tenha a ver um pouco com a causa, né, da cólica. Porque a cólica, primeiro que não tem uma explicação 100% definida para ela, tem várias elucubrações, né, várias coisas que a gente pensa, várias hipóteses, mas não tem uma coisa assim definitiva que seja aquilo. Mas a gente sabe que é uma imaturidade do sistema digestivo, do tubo digestivo como um todo. Então, assim, o esfíncter do esôfago não funciona bem, tem um pouquinho mais de refluxo, o intestino do bebê não funciona bem, o peristaltismo não está muito legal, vai para frente e vai para trás, e aí o neném acumula mais gás. Então, o tubo digestivo como um todo não está funcionando bem. Uma outra coisa é uma imaturidade também neurológica. Então, o neném está incomodado, não seria uma coisa tão incômoda para o menino maior, mas no neném não vai incomodá-lo muito. Então, é uma imaturidade também neurológica. Oi? Tá travando. Será que perdeu a resposta que eu já dei? Considerar. Então, a cólica seria uma imaturidade. Uhum. Oi? Então, a cólica seria uma... Tô te ouvindo. Então, a cólica seria uma imaturidade tanto do tubo digestivo quanto da parte neurológica. E o que tem a ver isso, né? A gente sabe que o meio onde o bebê tá vai influenciar muito. Então, assim, pais muito tranquilos, normalmente o neném tem menos cólica. Os pais muito ansiosos, pais deprimidos, uma casa muito turbulenta, muita gente, muita bagunça, costuma ter mais cólica. Então, pode, devido a isso, ter uma piora ao longo do dia, porque o neném vai ficando mais agitado, e aquilo vai acumulando cortisol, adrenalina, e aí chega no final o neném tá, que a gente chama de efeito vulcânico, o neném tá enlouquecido, assim, de sono, de cansaço, de tudo, e por isso pioraria no final do dia. É uma hipótese, mas eu acho ela bem plausível, né? Diante de tudo isso daí. Então, em geral, a gente vê no final da tarde, início da noite, mas pode ser qualquer hora do dia. Uhum. Ok. A Valquíria perguntou que a cólica piora muito com o início do ferro. O que fazer?
Ok, nossa, isso é uma novela. O ferro é o seguinte, a recomendação atual da Sociedade de Pediatria é que se inicie a prevenção da anemia por deficiência de ferro, né, aos 3 meses de idade. O que coincide, às vezes, com o finalzinho da cólica. A maioria dos bebês já vai estar sem cólica, mas alguns ainda podem ter esse quadro. Mas provavelmente, do neném dela, que já iniciou ferro, ou seja, maior do que 3 meses, deve ser um pouquinho diferente. Deve ser porque ele ainda está com dificuldade de fazer cocô, aquela disquesia que a gente chama. Isso pode passar dos 3, 4 meses. O neném tem dificuldade de evacuar, fica uns dias sem evacuar. E o ferro, ele, dependendo do sal de ferro que ela está usando, aumenta a consistência das fezes, né? Fica mais ressecado, então é mais difícil para o neném evacuar. Então, como minimizar? Depende de que ferruginoso que a pessoa está usando. Por exemplo, o sulfato ferroso, que é o mais comum, ele resseca mais, ele dá mais efeito colateral gastrointestinal. Então, alguns outros sais de ferro têm um efeito melhor, né? Ferro polimaltosado, ferro quelado, enfim. Então, tem que ver se o pediatra já tentou trocar o ferro. Tem que ver se essa criança é maior ou menor que 6 meses. Com 6 meses a gente consegue manejar muito através das frutas, né? Então, se ela não deixou a idade, fica um pouquinho difícil a gente pensar estratégias. E também tem um macete muito bom para neném que ainda não come fruta, que é a água de ameixa. Não sei se você já ouviu falar. Mas para neném que tem cólica não é bom não, tá? Para os pititinhos até 3 meses. Oi. Ah, tá. Seria só depois. Só depois. Por quê? A água de ameixa deixar a ameixa de molho numa água de um dia para o outro e dar esse líquido, essa água para o neném. Primeira coisa, neném que tem aleitamento materno exclusivo, nós não vamos fazer isso, porque a gente não dá nada, nem água para o neném que tem aleitamento materno exclusivo. Se o neném dela usar fórmula, aí a gente pode até tentar. Mas se a gente fizer isso no neném petitinho, que evacua todo dia, não tem indicação, né? O neném que evacua, demora uns dias, mas evacua líquido, também não tem indicação. Isso é para aquele neném que o ferro prendeu muito o intestino dele e ele tá fazendo cocô bem ressecado. Aí pode ajudar, porque a fibra solúvel da ameixa passa para a água e na hora que a gente usa aquela água para dar para o neném, dá um efeito laxativo. Mas é melhor nos maiores do que 3 meses mesmo. Porque antes o neném não vai ter muita essa dificuldade de evacuar, o cocô é mais molinho, e aí só vai piorar a cólica. Então não usamos. Mas se é um neném mais velho, não tem cólica, ele tem a dificuldade de fazer cocô ressecado, aí é um bom macete. E também se o pediatra dela já tentou trocar o ferruginoso que está usando. Bacana, gostei dessa dica. Essa é boa, essa é de ouro. Legal. A Luana está perguntando se faz mal usar remédio de gases a longo prazo. Tá, remédio de gases, tipo simeticona, dimeticona, Flagaz e todos os outros nomes aí que tem. Eles mudam o nome, mas o remédio é o mesmo, tá, gente? Milicon. Aí eles falam, nossa, inventaram um novo ótimo para cólica, chama Milicon. Aí você vai ver o que ele é, simeticona. É a mesma coisa do Lufetal, tá? Então fica atento nisso. O remédio para gás, especificamente, ele não é absorvido. Então ele é eliminado inalterado. Então ele não faz mal pro neném. Então não tem problema dar longo prazo, só não resolve, né? Ele não tem comprovação nenhuma de que melhore a cólica. Aí vai depender do longo prazo dela. Se for longo prazo, 1 mês, 2 meses, quando durar a cólica, ou se o menino é mais velho, tem mais idade, né? Talvez ele não esteja precisando. Tem que ver qual que é a causa ali dele estar com gases. Por que está precisando, né? Mas, assim, a princípio não faz mal, não. Ela até perguntou se tem como saber se é cólica ou gases. Como que faz para saber? Então, nesse comecinho, até 3 meses, né? 1 mês, 2 meses, o excesso de gás, aquela barrigona cheia de gás, redonda, dura, faz parte da cólica. É aquele neném que tem dificuldade de eliminar o cocô, dificuldade de eliminar o gás. Então, normalmente, os bebês com cólica vão estar com muito gás. É uma coisa que vem junto, entende? Mas em menino mais velho, que já não tem sintoma de cólica, que é aquele choro muito prolongado, só tá irritadinho por causa dos gases, aí é um pouquinho diferente. Acho que se fosse só gás, sem cólica, não vai ter a mesma intensidade, a mesma duração, né? E tem que ver bastante a frequência, a característica da evacuação dos cocôs. Então, menino que tem intestino preso retém mais gás. E não quer dizer que é cólica.
Assim, tem que dar uma pesquisada melhor, uma conversada melhor aí, para poder entender a situação. Sim, obrigada. Tá, isso aqui nós já fazemos. Tem remédio para cólica específico? Acabou de falar que... Ai, Senhor, essa é a melhor. Na verdade, sim. Remédio para cólica. Ô, Isabela, quem inventar vai ficar milionário, sabe? Eu brinco com isso no consultório, com os pacientes. Eu falei, gente, vai ficar milionário, porque se custasse R$1.000, todo mundo pagar. Porque na hora do desespero, você quer dar tudo. Você quer dar tudo. Então, assim, infelizmente, ainda não tem. Até recentemente eu participo de um grupo de WhatsApp de pediatras que fizeram residência no Hospital das Clínicas. Então, a gente troca muito caso clínico, discute, né, atualizações, então é um grupo muito, até tecnicamente muito enriquecedor, e a gente estava discutindo isso, assim, porque uma das meninas falou assim, ai, gente, não é possível, eu tô passando um aperto aqui, não inventaram nada novo para cólica, eu não trabalho com consultório, às vezes lançaram um troço novo, eu não tô sabendo, e aí foi muito engraçado, porque foi uma discussão, assim, aquele tanto de comentário, todo mundo falou, nossa senhora, se tivesse, ia ser tão bom. Então, assim, você vê que um monte de pediatras muito bons, muito embasados, muito bem informados, e todo mundo com opinião, assim, mesmo concordante nisso, né, de que realmente não tem. Sobre os remédios, é muito bom a gente dar uma esmiuçada, porque tem milhares, né? Tem muita promessa mesmo, tem muito lobby da indústria farmacêutica, quer dizer, eles injetam muito dinheiro em propaganda, em parcerias que acabam sendo propagandas disfarçadas. Então, assim, infelizmente tem uma cultura aí de que existe remédio para cólica, mas não tem. Se vocês forem pensar, então um deles eu já falei, remédio para gases, não tem nenhum estudo que mostrou diferença, menino que usou, menino que não usou, infelizmente não melhora, porque o mecanismo não é só acúmulo de gás, é uma imaturidade toda do sistema digestivo, é neurológico, como eu disse, então não adianta, pode dar, não adianta, pode testar. Analgésico comum, dipirona, paracetamol, esses remédios assim, não adianta, e esse é fácil de entender por que não adianta. Então, assim, todo mundo que já teve cólica menstrual, ou uma outra cólica, é dor visceral, dor de órgão interno, não melhora com analgésico comum. Então, imagina você tá com aquela mega cólica menstrual e você vai tomar um Tilenol, não adianta nada. Nem faz nem cosquinha, tá? Então, aí as mães, mas eu posso tentar? Pode dar. Dá pra testar pra você ficar tranquila, porque não vai funcionar. E tudo que não funcionar, gente, na hora do desespero, vocês vão querer dar tudo. Ok, eu sei como que é. Testa, mas se não estiver funcionando, não adianta você usar aquele negócio todo dia 3 meses, uma coisa que o neném não precisa. Então, não vamos medicar com coisas que não funcionam, um processo que é fisiológico. Então, analgésicos comuns não funcionam, antigás não funciona. E uma coisa muito importante, Isabela, remédio para cólica de adulto, tipo Buscopan, Tropinal, Amartropina, e aí tem milhares de nomes. É lógico que eles funcionam, eles são antiespasmódicos, eles são feitos para cólica, diferente do analgésico comum. É um que se você tiver com a cólica menstrual e você tomar, melhora. Porém, ele é muito perigoso para o neném novinho. Ele pode dar intoxicações graves. Eu já tive pelo menos 2 vezes no CTI, eu trabalho com CTI também, sou intensivista, paciente com intoxicação por antiespasmódico. Então, assim, é muito grave. Não pode, é uma tentação do capeta, né? Porque o menino melhora, mas não pode porque é grave, os meninos ficam ruins, sabe? Fica muito grave. Então não pode, gente. É totalmente contraindicado. Ô, doutora Beatriz, eu tô lembrando aqui da minha primeira gestação, meu primeiro filho. Ele chorava tanto, que eu já não sabia se era cólica, se era o leite, assim, que não estava sendo o suficiente para ele, que tem meninos que, os meninos são mais, né? E eu não sabia se era cólica, aí ele já começou com um quadro, assim, de asma. Eu falei, minha Nossa Senhora. Aí o que eu fazia? Eu colocava 2 gotinhas de Buscopan composto na boquinha dele. Mas realmente não resolvia. Não, mas então não era cólica, porque se for cólica resolve, mas pode matar o menino, mas resolve. Então, gente, não vamos fazer roleta russa com os meninos da gente, não use, tá? Eu vou usar porque vai que resolve, mas vai que morre. Então não use, é muito perigoso. A gente faz brincadeira para dar uma quebrada porque é pesado.
mas não use, é muito perigoso. E tem aqueles colhe tudo, né? Colhe Calm, colhe Kids, colhe não sei o quê. Então, assim, vamos por partes. Uhum. Igual Jack Stripador. Não é? A Fuxicória. Então, o Colhe Calm, famosésimo, todo mundo compra, faz parte do enxoval da galera. Primeiro, é um fitoterápico que não tem estudos de eficácia, então a gente também não sabe se funciona. Até pouquíssimo tempo atrás, não era nem aprovado aqui pela Anvisa brasileira, então, assim, um perigo, né? Agora até aprovaram, mas o pessoal usando coisas que nem eram legalizadas aqui no país. E ele tem um macete, quem já usou já viu, que o neném fica com cocô preto. Então, ele tem... Por quê? Porque ele tem carvão ativado na forma. E o carvão ativado, usado assim, sem muita indicação, ele tem efeitos colaterais, ele pode prender o intestino do neném também. Então, às vezes, em vez de melhorar, piora a retenção de gás. Então, assim, eu não recomendo. Toda vez que chega usando, eu oriento tirar. Tem os pais que estão muito desesperados, não tiram de jeito nenhum, né? Nada que a gente fala resolve. Mas eu oriento tirar, não resolve, tá? Não adianta. E ainda pode atrapalhar. Você falou aí da Fuxicória. E outros milhares de chás que o povo manda dar. Camomila, erva doce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Chá de Marcela. Primeiro, se for aleitamento exclusivo, você não tem que dar nada. Não pode dar chá e não precisa dar água e nem nada. Então, não, zero chá. Chá, se a mãe quiser muito, ela toma o chá. Que aí ela passa o leite, através do leite, pro neném. Se o neném toma fórmula e você dá chá pro neném, também é ruim. Você tá ocupando um espaço ali do estômago pequeno do neném com uma coisa que não é nutritiva. Então, assim, não indico também. Se a mãe quiser muito, ela estiver amamentando, ela toma o chá e passa, independente se ela é aleitamento materno ou for. Opa, Senhor da Glória. Acho que nós estamos num horário muito concorrido. E a última coisa, falando dos remédios, é o último remédio que eu quero falar, que é o Colidis, ou Colikids. Ele mudou de nome, né? Chamava Colikids. Por quê? Porque não pode, a Anvisa não deixa remédio para criança chamar qualquer coisa Kids, que tem alusão, né? Se for remédio, não pode. Então, eles mudaram o nome para Colidis. O que é o Colidis? Ele é um probiótico, ou seja, que vai fazer... São lactobacillus reuteri. Não é o put, é outro lactobacillus. Então, são bactérias boas que vão colonizar o intestino do bebê. E, com isso, eles tentariam, né, promoveriam uma redução aí do gasto. A flora que não é boa, né? Um estudo de evidência, alguma eficácia, mas a eficácia é assim: redução do número de horas de choro. Não é uma eficácia legal, né? Não tem efeito nem na prevenção e nem no tratamento. Então, assim, você vai usar preventivamente, ele tem que ser iniciado antes, logo que o bebê vai na primeira consulta. Não tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, mas você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me dá uma ajuda aí no chat. Eu e a Isabela. Hello? Ixi, Isabela, acho que acho que é aí na sua casa o problema. Eu vou continuar falando, então você vai me falando aí. Então, vou continuar, tá, pessoal? Já que vocês estão falando que vocês estão me ouvindo. O Colidis, então, né, que é o probiótico. Então, qual que é o problema, né? Ele tem os estudos. Aí complica, né? Então, assim, não tem ainda nada muito bom. Falou bastante na parte do Colidis. Ok, estava falando aqui do Colidis, que é um probiótico que promete reduzir aí a cólica, só que ele tem estudos que mostraram uma evidência limitada, apenas redução do número de horas de choro.
Não quer dizer que não vai ter e nem quer dizer que tendo vai sarar completamente. Eu sempre que eu chego no consultório, eu faço decisão compartilhada. Se quiser usar, ok, o benefício evidenciado é esse, mas não é a luz do fim do túnel ainda. Eu tenho muita esperança, porque tem muita gente pesquisando isso, mas ainda não é a luz do fim do túnel. Acho que eu vou passar para uma outra parte que eu queria falar. Isabela, eu não estou te ouvindo, mas então eu vou continuar aqui para a gente não perder a live, tá? Então, pessoal, aí vocês me perguntam, né? Tá, mas não tem nada para fazer então? Não tem remédio? O que nós vamos fazer, né? Que era uma das outras perguntas, eu acho que foi até... Quem foi que eu anotei aqui das perguntas da caixa de perguntas? Quem é que perguntou essa? A Fabiane mandou aqui. Vendo sim, estamos te vendo, não estamos te ouvindo. A Fabiane mandou assim, tem dica para aliviar a cólica? Então tem dica para aliviar. Não temos remédio, porém temos vários macetes que a gente pode ir tentando fazer para melhorar. Então a primeira coisa, vocês lembram que eu falei no comecinho que tem muito a ver com o ambiente? Então o ambiente é muito importante. Então se você está num ambiente tumultuado, um tanto de gente, uma falação danada, muito barulho, televisão ligada, cachorro latindo, o neném vai ficar mais agitado. Então quanto mais o ambiente for calmo, acolhedor, luz baixa, ou sem ruído, ou com aquela musiquinha leve de fundo, aí então vai ajudar mais o bebê. Vou continuar, Isabela, pode deixar. Então, assim, o ambiente é muito importante. Ambientes agitados agitam mais o bebê. O bebê tende a espelhar o que ele está vivendo. E, da mesma maneira, os pais. Se os pais estão muito agitados, muito ansiosos, eu sei que é uma situação, assim, né, enlouquecedora ter um neném chorando sem parar. Então, isso deixa o neném mais agitado. O neném tem uma área do cérebro, né, algumas áreas que são neurônios que funcionam como neurônios espelho, que a gente fala. Então, o neném tende a refletir o que ele está sentindo, o que ele está vendo do adulto. Então, se o adulto está lá desesperado, o bebê chora, o adulto chora, claro que o neném vai estar pior. Então, a gente sabe que pais mais tranquilos, o neném tende a ter menos cólica. Então, qual que é o macete? Rede de apoio, né, gente? Se você está lá, já está esgotado, já está morto. O neném está chorando tem 3 horas. Vê se pode ir alguém, pegar esse neném para você sair, tomar um banho, contar até 200 de trás para frente, tomar um chá, alguma coisa que você possa ficar mais tranquila para chegar naquele neném com outra vibe e tentar acalmar o neném de novo. Então, assim, quanto mais agitada e desesperada a mãe tá, pior fica a agitação e a angústia do neném. Então, é muito comum, às vezes, as mães falam assim, ai, mas o menino tá chorando tem 3 horas, aí o pai chega do trabalho, chega da rua e pega o menino para de chorar. Parece implicância, mas não é. É porque o pai não chegou com aquela carga toda das 3 horas do neném chorando, não tá angustiado com o processo ainda. Então, ele chega tranquilo. Na hora que ele pega o neném vê o pai tranquilo, fica mais tranquilo. Isso acontece com o pai, com a avó, enfim. Então é importante, faz esse rodízio de cuidadores. Não tô cansado demais, não aguento mais, toma pra você. Se fica o pai e a mãe o tempo todo naquele chororô, naquela confusão, não tem nem pra quem rodiziar, né? Então, assim, o que eu brinco fica cada um de uma vez. Enquanto o pai descansa, a mãe tá com o menino. Então, depois, enquanto a mãe descansa, o pai tá com o menino. Porque sempre vai ter alguém tranquilo chegando na vibe boa pra pegar o neném. Porque se maior ou menor, a gente manter a calma. 2 pessoas nervosas não se acalmam, não tem jeito. A gente faz isso, o que eu pulei. O ambiente eu falei. O toque. Gente, o toque é mágico. Então, assim, pode ser só o pele a pele, barriga com barriga, né? O neném peladinho, a mãe sem roupa, o neném encosta a pele do neném encosta na pele da mãe, por isso que chama pele a pele. Isso aquece o neném, então o calorzinho também melhora, como se fosse uma bolsinha morna, só que é a pele da mãe.
E o calor da mãe, esse contato com a mãe acalma o neném. Então, pele a pele é ótimo. Toque é maravilhoso. Massagem, pode ser. Aí fiz um curso de Chantala, não, tô muito fina, né? Chantala é maravilhoso, porque Chantala também é para acalmar, né? Não é só o toque, é um negócio que vai relaxando o bebê. Chantala é maravilhoso. Tem vários vídeos na internet, se vocês nunca ouviram falar, joga aí com SH que escreve Chantala. Mas não sei fazer Chantala, o que eu faço? Gente, qualquer massagem já ajuda. Movimentos circulares na barriga do neném, no sentido horário, né? Deixa eu levantar daqui para cá, né? Porque é o sentido que o intestino funciona, daqui da direita para a esquerda. Então, movimentos circulares na barriga do neném. Você aperta a barriga do neném. Às vezes, ajuda, nesse processo, o neném solta até gases, até ajuda a eliminar. Outra coisa que ajuda, dobrar a perninha do neném em cima da própria barriga, né? Flexionar a perninha em cima do abdômen. Então, isso ajuda o neném a eliminar o gás e ajuda o neném a melhorar um pouco a cólica. Então, essas coisas do toque melhora. E o calor, eu já falei do peri-a-peri entra na questão calor. Mas pode ser um banho morno, por exemplo, banho na banheirinha, banho de ofurô, banho de chuveiro, tanto faz o banho. Mas um banho de imersão normalmente acalma mais o neném. Então, ou banheira ou ofurô. O que é o ofurô? É um balde. Qualquer balde serve, não precisa comprar um balde de ofurô, porque você compra um balde de 15 reais no supermercado, aí eles tiram a alça, botam ele mais bonitinho, cobra 100 reais e fala que é um balde de ofurô. Então não precisa ser. Ótimo, nós vamos fazer. Não, a gente vai fazer, tá tudo bem. A gente tinha combinado de mostrar pra vocês uma técnica aqui, nós vamos mostrar já já. Mas você tá me ouvindo, né? Isabela, você tá me ouvindo bem? Não tá me ouvindo? Ai, senhor. Então, espera aí. O balde, então, ajuda demais, porque na hora que você põe o neném no balde, tô só falando pra Isabela aqui, ó. Tô falando do balde, ver se ela consegue me ver. Na hora que você põe o neném no balde, ele dobra a perninha com o abdômen. Então, ajuda né, a eliminar aquele gás. É diferente do banho que o neném tá esticado. Na hora que você faz o banho de balde, você espreme o menino. Numa posição quase fetal, né? Então, ajuda na questão da estrogestação, o neném sentir mais acolhido e tudo, e ajuda na questão da compressão do abdômen, e ajuda sendo uma coisinha morna, uma aguinha morna para aliviar a dor. E uma própria compressinha morna. Tem que ter muito cuidado com a compressa morna, para não queimar a pele do neném. A pele do neném é extremamente sensível. Então, se você põe uma compressinha quente, pode queimar a pele do neném. Então, é uma bolsinha morna, tem umas bolsas de semente que vendem próprio para isso, que você esquenta no micro-ondas, enfim. Cuidado com bolsa de água quente, porque queima os nenéns. Então, cuidado. É morna, não é quente. Além do calor e além da massagem, eu falei. Oi, Anne! Que linda! Gente, a Anne é minha paciente, mas ela me abandonou, ela foi para São Paulo, mas tudo bem. Tudo bem, a gente está no coração. Tento fazer uma live só sobre a estrogestação, que é uma demanda grande. Então, resumidamente, o neném, quando ele está fora da barriga, quando ele nasce, é como se ele ainda estivesse sendo gestado. Então, ele ainda precisa de ser gestado no colo, como se fosse um canguru, um marsupial, que depois que ele nasce ainda tem que morar na bolsa da mãe um tempo. Então, é isso, exatamente isso. Então, o neném, às vezes, acalma só com o colo, com o contato da mãe. Então, assim, às vezes, esse contato com a mãe já é importante. Então, o neném que você pega ele no colo, conversa com ele baixinho, você vai usando a sua voz para deixar ele mais calminho. Esse acolhimento, né? Então, às vezes, botar o neném no sling, se ele não estiver muito irritado, ajuda. Ou num paninho, no charutinho. Enfim, nós vamos falar da técnica do 5S, que envolve o charutinho. Então, todas essas técnicas, elas vão ajudar a acalmar o neném, tá? Não é que vai tirar a cólica do neném. São técnicas para tentar acalmar o neném, aliviar um pouco esse incômodo pelo qual o neném está passando. E agora vem a técnica do 5S. Deixa eu avisar para ela. Agora o 5S, porque a gente combinou. Ela tá com a boneca para mostrar para vocês. O que é a técnica do 5S? Tem um pediatra americano que chama Karp.
acho que é Thomas Carpes, que é o primeiro nome dele, ele descreveu essa técnica. Mas essa técnica é o que a gente já faz intuitivamente, quase todo mundo já tentou alguma dessas coisas, ou todas em combinação. Ele apenas descreveu a técnica, que eles chamam de 5S, porque em inglês, eu já até peguei aqui os nominhos em inglês, todos começam com S. Então, primeiro o side. O side. Que é quando a gente pega o bebê e bota o bebê no bracinho. Mostra aí pra nós. Você vai colocar o bebê no seu braço, com a barriga apoiada no antebraço. A barriga do bebê apoiada no antebraço. As perninhas pra cá, a cabecinha aqui na sua mãozinha. E você pode balançar o neném no seu antebraço. Então, Isto, garota! Pode ser a perninha para baixo, a cabeça para baixo, tanto faz. O importante é apoiar a barriga do neném com o braço. Às vezes, nessa posição também é bem legal que o neném encosta aqui, tipo uma almofadinha, né? Então, essa é a side position, é pegar o neném de lado. O braço direito é preferível, tá, gente? Se vocês botarem o neném no bracinho direito, porque... a mãozinha na boca. Porque o neném vai também promover um esvaziamento gástrico, né? Vai ajudar o leitinho a descer. Por causa da posição do estômago, ele é virado para esse lado, né? Ele é assim, ó. Então, quando o neném vira para esse lado, ajuda ao leitinho a descer e melhorando também esse sintoma. Então, o primeiro S é de side, de lado, né? Então, você botar o bebê de lado. Eles gostam muito dessa posição. E a mão da gente ajuda apertando a barriga do neném. Então, dá uma compressão, uma ajudinha. Um outro S é swing, que é o balançar o neném. Mas aí o balançar. O balançar, gente, é o seguinte. Não é chacoalhar o neném. Por favor, não vamos chacoalhar o neném, tá? Então, ela pegou o neném de lado ali, ó. Maravilhosa. Isto. Então, você dá leve balançar, né? Pode ir pra frente e pra trás, pode dar uma chacoalhadinha, assim, devagarzinho, sem chacoalhar demais o menino. Então, leve balançar. Por quê? Dentro da barriga da mãe, o neném tinha esse balançar dentro do líquido amniótico. Ele estava solto dentro de uma bolha de líquido. Então, na hora que a gente anda, ele vai dando essas balançadinhas de leve. Então, a gente está lembrando o neném do ambiente intrauterino. Um outro S que tem, ela até mostrou ali a chupeta, né? Que é o suck. Suck é de sugar. Então, o que é o sugar? Pode ser chupeta? Causa confusão. Um neném que mama no peito, por exemplo, ele pode ter sua amamentação prejudicada se a gente der chupeta, principalmente no primeiro mês de vida. Então, podendo não ser chupeta, é o ideal. Se precisar, nós vamos dar chupeta. Uma outra coisa, pode deixar o neném chupar o próprio dedinho. Isso traz uma calma, uma autorregulação para isso. Não vicia, não faz mal, não dá alteração de céu da boca, né? Nesse momento, o neném precisa de sucção. E a coisa que é mais maravilhosa do mundo é amamentar. Porque quando você amamenta, o neném está sugando. E a sucção no seio, ela é comprovadamente analgésica. Vários estudos já mostraram. Inclusive, a gente usa sucção não nutritiva para procedimentos dolorosos do CTI, por exemplo. Você vai fazer uma punção venosa, uma punção lombar, uma glicemia capilar, a gente põe o neném para sugar no peito ou põe uma luvinha, um pouquinho de glicosinha para o neném sugar. Por quê? A sucção não nutritiva, ela é analgésica para o neném. Então, o neném está incomodado, morrendo de dor, ele vai mamar. Qual é o problema? Toda hora que o neném chora, você não sabe se é fome. Aí você põe no peito, ele suga. O que você tende a pensar, você mãe? O meu leite está pouco, toda hora esse menino está com fome, ele quer mamar de meia em meia hora. Não quer dizer que ele quer mamar de meia em meia hora. Tem duas coisas importantes. Existe a sucção nutritiva e existe a sucção não nutritiva. Então, o neném mama para se alimentar, mas ele também mama para se acalmar. Então, ele pode ter 30 minutos que ele mamou. E ele pode querer, na hora que você pôr no peito, sugar só apenas para se acalmar e para ter analgesia. Então, muitas vezes o neném mama até vomitar. Por que é isso? Porque excede a capacidade gástrica, né? Não, mama mais do que cabe no estômago. E aí acaba vomitando. Tem problema isso? Não.
menino por causa disso, é porque ele quer mamar de novo, não porque ele está com fome, mas porque ele quer fazer uma sucção não nutritiva para se acalmar e para ter analgesia. Então é muito importante nessa hora ter o acompanhamento do profissional, né, para ver também. Tá ganhando peso, tá se desenvolvendo, realmente é necessário uma fórmula? Às vezes não é, na maioria das vezes não é apenas uma necessidade de sucção não nutritiva. Então não dê fórmula para o seu bebê achando que o seu leite está pouco, sem antes conversar com o seu pediatra, tá bom? Outra coisa do S é o shush. O que é o shush? Deixa eu mostrar para a Bela aqui, que nós estamos fazendo. O shush é o barulhinho, é o chiado. Então, vocês já viram, isso é uma coisa que a gente faz tão intuitivamente e ele tem toda já uma descrição que funciona, que é o chiadinho. Então, se você faz o chiado, então você tá lá, isso, você tá lá balançando o neném de lado e você... Então, esse chiadinho acalma o neném. Alguns estudiosos disso falam que é como se fosse a pulsação da artéria aorta abdominal da mãe, na orelha do neném, enfim. Isso é difícil de saber por que acalma, mas acalma. O chiado, tem mãe que usa, já me contaram que usa secador, barulho de secador, na orelha do menino, e o menino acalma. Então, assim, barulhos, ruídos brancos também pode ajudar, tá? Então, o ruído branco é aquele ruído monótono, sempre igual. Então, alguma coisa nesse sentido aí, que seja um ruído monótono e tudo, ou um chiadinho do shush vai ajudar. Deixa eu ver o que mais que ficou faltando. O swaddle. O swaddle é casulo em inglês, né? O swaddle é o enrolar o neném. Enrolar o neném para ele ficar juntinho. Quando a gente enrola o neném numa mantinha ou num cobertor, deixa ela preparar ali uma mantinha para nós. Quando você enrola o neném numa mantinha ou no cobertor, ele tende a ficar mais calmo. Porque o neném, quando nasce, tem aquele reflexo de Moro. Tudo que você vai mexer, você vira um pouco mais, ele faz aquele negócio com o bracinho assim. E isso acaba deixando os nenéns mais agitados. Então, se você enrola o neném num casulinho, numa mantinha, ele tende a ficar mais acolhido, não ter esse reflexo de Moro toda hora e ficar mais tranquilo. Não tem uma mantinha, pode tentar com os próprios braços, próprias mãos, igual a Isabela mostrou ali. Mas tendo uma mantinha, a gente faz aquele casulinho, aquele charutinho, isso costuma acalmar demais o neném novinho. Tanto para cólica quanto para outros incômodos, né? O charutinho é vida. Gente, se você nunca fez charutinho, faça, porque seu neném vai dormir mais horas seguidas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Side, swaddle, swing, shush e suck. Falei os 5S. E aí... Ok, se eu fizer tudo isso daí, vai resolver? O meu neném vai sarar? Infelizmente, nada disso vai resolver. São todos paliativos, são todos para minimizar. O único remédio que tem para cólica é o tempo. Só com o tempo, aquela imaturidade vai se resolvendo e aquele neném vai deixando de ter aquele sintoma. O tempo também ajuda a gente a se acalmar e a aceitar aquela situação, que aquele neném tem que passar por isso, infelizmente. Então, o tempo vai deixar a gente mais maduro para aquela situação e depois, mais um pouco de tempo, o neném vai deixar de passar por aquilo. Então, infelizmente, remédio não tem, tratamento específico não tem, a gente tem paliativos para acalmar o neném. E o mais importante, que eu falei no início, eu vou reforçar de novo, gente, máscara de oxigênio no avião, sabe? Máscaras de oxigênio cairão e a gente tem que colocar na gente primeiro para depois pôr no neném. Se a gente não estiver bem, o neném vai ficar cada vez pior. Quanto mais agitado a gente estiver, mais agitado o neném vai ficar. Então, se você não está bem, sai de cena, troca de cuidador, pede ajuda para sua rede de apoio, para você conseguir lidar. E o tempo vai fazer o seu papel. A Anne falou, colidis não fazia diferença. Essas técnicas naturais ajudaram muito. Balde, massagem, ambiente calmo. E a higiene natural. A Anne faz uma coisa que chama higiene natural. Eu acho que... Cadê? O bebê só acalmava no sugar. O sugar da cozinha. Ai, ótimo. É isso, gente. É algum ruído branco que vai ajudar o neném a se acalmar. Se não for o chiado, vai ser o secador de cabelo. Adorei o sugar da cozinha, Anne. Essa eu não sabia, não. A higiene natural que eu tava falando é com que as mães ajudam o neném a soltar o pum, a evacuar. Na hora que o neném tá fazendo esforço,
você pega a perninha do neném e dobra sobre o abdômen, que isso ajuda o neném a eliminar o gás, a eliminar o cocô. Isso ajuda também. Não resolve, mas ajuda. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta da minha caixa de perguntas sem responder. Qual a causa real? Eu falei. Dicas para aliviar? Eu falei. Piorou com o início de ferro? Eu falei. Se tem ligação com a alimentação da mãe? Eu falei. Horário específico? Falei também. Como identificar? Se pode ser a fórmula? Acho que eu falei, responde tudo. Como saber se é gás ou cólica? E a Fabiane, que foi a última dúvida que mandou, se todos os bebês passam por isso ou se teria como evitar. Se o neném tiver que passar por isso, não tem como evitar, Fabiane. Alguns nenéns vão ter mais cólica que os outros. E isso a gente ainda não sabe por quê, mas é porque o ser humano é diferente. Então, uns nenéns têm mais icterícia, outros menos, porque alguns fígados estão funcionando melhor do que os outros. Nesse caso, uns vão ter mais cólica que os outros, porque a imaturidade ali do sistema digestivo está menor. Então, todo neném, ou quase todo neném, vai passar por isso, mas, porém, em intensidades diferentes. E não tem o que a gente fazer para evitar. Tire a culpa da sua cabeça. Isso vocês perguntam porque vocês ficam pensando o que foi que eu fiz que poderia ter evitado. Então tira a culpa, gente. Desculpabilizar a mãe por coisas que são fisiológicas e esperadas do neném. Queria pedir desculpa para vocês por conta dessa questão técnica que a gente teve. Aí, ainda bem que eu consegui continuar, porque ia ser muito ruim perder a live. Acho que vocês participaram bastante. Jairo Mendes de Vasconcelos, não gostaria de trabalhar no nosso hospital. Nossa, Jairo, eu quero trabalhar menos, não quero trabalhar mais. Eu já trabalho muito. Obrigada. Se você precisar, me manda inbox aqui que eu posso tentar te indicar alguns colegas. E deixa eu ver, a Anne falou sobre higiene natural, que ele ficava dias e depois disso passou a fazer todos os dias. Pois é, e o neném com cólica, que ainda tem dificuldade de evacuar, piora mais ainda. Então, queria deixar um abraço para vocês, agradecer a participação. Acredito que a Isabela vai salvar no Instagram dela. Vai salvar, não vai, Bela? Deixa eu mandar para ela aqui no WhatsApp dela. Vai salvar no IGTV. E depois que ela salvar, eu vou baixar e vou salvar no meu também, tá? Então vai estar no meu IGTV daqui uns dias, mas no da Isabela hoje, a partir de mais tarde um pouquinho, para vocês poderem acessar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande. Obrigada, Isabela, pelo convite. Depois a gente faz mais uma, que depois, né, sem problemas técnicos, mas no final deu tudo certo. Gente, beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bebê.